Olá, estamos começando mais um curso de Excel avançado, né? Ainda estamos nas primeiras aulas, né, do curso. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre porcentagem, né? A gente não havia trabalhado ainda sobre porcentagem, né? E a gente vai estar trabalhando porcentagem. Então vamos lá, vamos abrir o Excel. Né? Vamos abrir a planilha em branco, né? Aqui no caso novo, em branco. E vamos começar criando uma tabela, né, para que a gente possa estar utilizando ali a nossa tabela de porcentagem. Bom, primeiro de tudo, aqui na A1, eu vou estar colocando aqui meses. Vou colocar mês. Aqui eu vou colocar data da compra. Data da compra. Vou reajustar essa planilha conforme a gente precisa. Nome do produto. Então, qual é o objetivo dessa aula que a gente vai estar trabalhando? Basicamente, a gente vai criar uma lista de compra, né? E vamos aplicar algumas porcentagens sobre em cima de compra e venda e lucratividade, né? Então vamos lá, nome do produto, valor da compra. Temos também porcentagem, no caso a porcentagem que a gente vai utilizar, porcentagem de venda. Já vai escrevendo e reajustando aí o valor da célula. Valor de venda. E por último aqui, né, o nosso lucro, que é para a gente saber o quanto a gente está lucrando em cima dessa venda. Bom, vou criar uma tabela até a linha 10, basicamente aqui. Vou colocar todas as bordas, né? Já vou dar um destaque para o menu aqui, vou classificá-lo um pouquinho já, né? E vou começar a dar algumas formas para essa data aqui, né? Para esses dados aqui, vamos aplicar. Vamos fazer só uma correçãozinha aqui. Vou pegar essa tabela B aqui e vou mover ela de lugar aqui. Vou passar ela para cá e vou passar o mês. Acho que vai ficar mais interessante se a gente trabalhar dessa forma aqui. Tá? Então vamos lá. Mesma coisa, negrito, fazer os alinhamentos, reajuste, né? E colocar as bordas. Bom, data da compra. Então eu vou colocar aqui como 7/10/2022. Temos aqui o mês. Aqui essa função mês é para a gente classificar somente o número do mês. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma fórmula chamada mês, tá? Então é igual a mês. Por que ele vai ser igual a mês? Ele vai fazer essa fórmula mês, ela vai puxar somente o mês 10, que fica interessante. Em vez de a gente escrever lá outubro, a gente vai classificar para o mês, né? Isso fica bastante interessante. E a hora que a gente faz uma filtragem de dados. Vamos lá então. Para isso eu vou colocar aqui a função igual. Então vou escrever mês, sempre tem que colocar o acento, e ela já vai aparecer. Eu vou clicar duas vezes e ela vai abrir o parênteses. Então eu vou dizer aqui para a fórmula qual é o mês que eu quero classificar. Então sempre a data anterior. Então, né? E assim que eu der um enter, ele já vai puxar que é o mês 10, ó. Interessante aqui essa função. Bom,
Depois de eu fazer essa função aqui, eu posso simplesmente puxar para baixo, né? Ele vai classificar em número 1, porque número 1 indica que a tabela está vazia, né? Porque assim que eu classificar aqui uma data, né, futura, vamos colocar aqui que seja dia 8 do 10 2022, ele já vai puxar, ó. E se fosse do 11, então 10/11/22. Então vocês podem ver que ao fazer aqui, ele já vai puxando as datas, ó. Você fala assim, ah, mas e se eu quisesse fazer uma tabela por filtro de ano? É possível? Sim, é possível, né? Vamos fazer aqui então. A gente vai criar, vamos clicar aqui, ó, o botão direito, em cima da letra, botão direito, inserir, e a gente vai inserir mais uma linha chamada ano. Em algumas planilhas com filtro de dados mais avançado, a gente utiliza essas funções aí, né? Então o que eu faço? Para mim a fórmula é basicamente igual ano. Então eu quero o ano, né? Ó. E aí ele vai me dar ano 2022. Então eu posso arrastar até embaixo. O interessante é que é o seguinte, ele sempre vai dar esse valor aqui, né? Meio estranho, mas lembrando que assim que eu colocar a data, ele já vai preencher automático aqui essa, né, como o ano, como preencheu aqui, ó, 2022. Se eu quisesse colocar aqui dia 1/1/2023, vocês podem ver que ele já puxou ali o ano, ó, né? Isso é possível fazer com um dia também? Sim, é possível fazer com um dia. Então se eu quiser inserir aqui, eu vou inserir uma antes do mês, inserir, e eu vou escrever aqui, ó, dia. E aí a função também igual dia, e aí é o mesmo caso, né? Deixa eu só ver aqui, igual dia. Deixa eu ver, só ver se é essa daqui. Ela tem uma variação ali de datas. Deixa eu só ver aqui. Não é essa. Deixa eu ver se é o dia da semana. Dia da semana. Não foi. Tá? Igual dia. Deixa eu ver se é esse dia da semana aqui. Deixa eu ver se tem a questão. Tá. Bom, deixa eu só fazer aqui uma formatação, porque às vezes tem a questão da formatação aqui também. Então deixa eu ver, data abreviada, ele já tá, mas eu acredito que não seria essa função aqui. Dia, deixa eu ver, dia, só um minutinho que eu vou verificar aqui. Bom, eu fiz algumas configurações e o que eu observei? Como eu tinha formatado essa coluna B para data em início, então o que acontece? Eu preciso selecionar essa coluna, né, e vir aqui, ó, e colocar a função geral. Aí sim ele vai demarcar como dia para mim aqui, ó. Então, ou seja, aquela função igual dia tá certo. Simplesmente ele estava formatado com a função data abreviada, que aí ele vai dar aquele número, né, estranho ali que a gente está vendo. Então é basicamente só vir em geral e classificá-lo aqui, ó, né? Vou reajustar. Basicamente, agora que eu tenho a fórmula, vou arrastá-la até embaixo também. E como não tem preenchimento, ele vai ficar com esses números aqui, ó, tá? Bom, agora aqui eu vou colocar nome do produto, então vou colocar aqui micro-ondas. Micro-ondas. Vou colocar um outro produto, geladeira. Geladeira.
E aqui o valor da compra, ou seja, esse valor é o valor que eu pago na mercadoria, né? Então vamos supor que eu paguei R$1.000 no micro-ondas e paguei 2.000 na geladeira, certo? Bom, eu posso selecionar essa coluna e colocar em formato de moeda, que é o formato em reais. Bom, basicamente, então aqui eu tenho R$1.000 e tenho R$2.000, né? Tenho aqui a questão da porcentagem, então vamos classificar que eu queira colocar 50% dessa geladeira, né? E aqui eu quero colocar 70%, quer dizer, 50% do micro-ondas e 70%, né, da minha geladeira. Bom, então o que eu vou fazer agora? Basicamente, eu vou fazer uma formulazinha básica, que é 1 vezes o outro, né? Então, basicamente, eu vou pegar aqui o valor do micro-ondas, né? Fazer vezes a porcentagem, né? Vamos lá fazer então. Igual ao valor da compra vezes a porcentagem, né? E vezes, né? Mais o valor da geladeira de novo, quer dizer, no micro-ondas novamente. Por que eu estou classificando dessa forma? Porque se eu colocar aqui, ó, ele só vai me dar o valor da porcentagem. Então, basicamente é o seguinte: o valor da venda ela já é recalculada com o valor, ou seja, a porcentagem mais o valor. Então, ou seja, se eu colocasse só o valor vezes a porcentagem, ele vai me dar R$500. Ou seja, aqui eu sei que o valor ou seja, que eu estou cobrando R$500 a mais, né, do valor da compra, ou seja, seria 1.500. Então por isso que eu coloco mais, no caso, né, aqui o F2, que no caso esse F2 seria o R$1.000, então logo ele vai dar R$1.500, né? Então basicamente é isso, só para a gente calcular e entender aqui, ó. Então igual o valor da compra vezes o valor, recapitulando então o valor da geladeira vezes 70% mais o valor da geladeira novamente, que no caso vai dar 3.400. E interessante, se eu aumentar a porcentagem aqui, vamos supor que eu queira 100%, queira cobrar 100% em cima da geladeira, então logo eu tenho R$4.000, né? E vamos por aqui 100% também, só para vocês entenderem. Ó, 100% seria R$2.000. Então vamos supor que seja 40%, né? 1.400 e assim por diante, né? Vamos deixar 70 e 80. Então basicamente aí eu tenho o cálculo de porcentagem em cima da venda. Lembrando que aqui em cima eu tenho a formataçãozinha do porcentagem. Bom, mas basicamente quando você quer somente declarar a porcentagem, é interessante que você escreva o valor e manualmente lá no teclado coloque a porcentagem, tá? Porque se você formatar a célula como porcentagem, tudo que você colocar ele vai transformar em porcentagem, né? Então não queremos isso, né? Então basicamente é isso. Bom, agora é o seguinte, para a gente saber o lucro, é óbvio que a gente vai fazer o seguinte: a gente pode simplesmente fazer de duas formas, né? A gente pode fazer o princípio que a gente já descobriu aqui, que é 1.000 vezes 70%, a gente vai ter o lucro de R$700, ou simplesmente a gente também pode fazer uma continha de menos aqui também, em vez de vezes, né? Só que a continha de menos seria o seguinte, né? Seria aqui no caso o valor da venda menos
o valor da compra. Aí é óbvio que vai dar 700 também. Então, basicamente é isso. Então, a gente pode fazer pela função de, né, vezes, usando o valor da compra em porcentagem, ou simplesmente valor, né, de venda menos o valor da compra, que vai dar o resultado a mesma coisa, né? Bom, então basicamente aqui eu vou fazer por vezes, que eu gosto de trabalhar porcentagem. Então eu vou pegar aqui igual vezes 70%, que daí também o Excel vai me classificar. E eu posso fazer isso aqui, como é fórmula, eu posso já fazer e arrastar para baixo, né? Então aqui você tem a sua lucratividade. Basicamente, quando eu já arrasto e faço as fórmulas, ó, já vou arrastar aqui para baixo e ele vai dar em branco, mas o que acontece? Assim que eu preencher, por exemplo, vamos dar aqui, ó, vamos pôr aqui que eu comprei uma calça, né? E paguei, vamos supor que eu paguei R$50 e quero vendê-la a 50%. Então automaticamente o Excel já vai me calcular, ó, eu estou ganhando R$25, vendendo a 75 e ganhando R$25. Isso aqui é interessante e bacana. Bom, outra coisa que a gente já viu em aulas anteriores é o seguinte. Então a gente tem aqui a função aqui, essas tabelas aqui, e a gente vai vir aqui no último aqui, ó, na página inicial, lá em filtrar e classificar, e vamos colocar filtro, tá? Vamos dar 2 cliquezinhos aqui, ó, para poder reajustar. Ó, aí ajusta todos, basicamente aqui. E aí é o seguinte, aquela situação que eu passei para vocês, eu quero filtrar todos os dias, ó, quero filtrar dia 1º. Então, dia 1º aqui não tenho nada, né? Então, quero filtrar dia 8. Então, dia 8 aqui eu tenho geladeira. Então, a questão dos filtros é interessante. Você pode filtrar por ano. Quero saber o ano 2022. Então, eu tenho esses dados aqui. Quero filtrar 2023. Interessante. Aí eu, né, ainda não lancei os dados, mas vocês podem ver que a função de filtro é interessante. Quando eu tenho uma tabela muito extensa, né, muito extensa, a opção de filtro é interessante. De repente eu quero filtrar, eu posso filtrar mais de um? Sim, entendeu? Vamos supor que aqui é igual aqui, ó, a gente tem 7, 8 e 10. Então vamos supor que eu quero, deixa eu colocar algumas datas repetidas aqui só pra gente ter mais informação. Então vamos colocar aqui vamos colocar aqui, ó, que a gente quer 2022. Vamos selecionar 2022 e, né, temos todos os anos aqui de 2022. Vamos supor que eu queira só o mês 10, não quero 11 e 12. Então eu venho aqui, desmarco aqui, filtro só mês 10. E aí eu vou reduzindo. Agora que eu tenho o ano, o mês 10, eu quero só o dia 8. Então eu filtro só dia 8. E assim eu vou reduzindo, né, os meus dados ali. Então essa opção de filtro, ela é bastante interessante, né? Então eu vou selecionar todos para que apareçam todos os dados novamente, ó. Se eu deixar desmarcado, ele não vai aparecer os dados, então tenho que marcar todos ali, né? Outra opção também que a gente trabalhou aqui, então, foi a função dia, mês e ano, né? Essas funções aqui, né, são bem interessantes. Bom, eu acho que ficou bem claro aí essa questão da porcentagem, uma tabela bem simples, né, e objetiva, né? Aí, então, eu quero que vocês preencham. Eu vou lançar mais datas aqui para a gente ter uma tabela mais completa e vocês venham preencher ela no trabalho lá depois e enviar o trabalho. Vamos lá então. Só para ter uma tabela mais completa, então vou colocar aqui dia 20 do 2, 2022. Tá? Vou colocar datas aleatórias mesmo, só para ter aqui
2023. Vocês podem ver que ali os dados vão reatualizando, né, conforme eu vou preenchendo, porque as fórmulas já estão prontas. Vamos colocar aqui dia 5/8/2022. Vamos colocar aqui dia 6/6/22. Muito bem. Então vou colocar aqui que eu comprei um mouse, né? Vamos colocar aqui teclado. Vamos colocar aqui um celular. Opa. Celular. Samsung, né? Vamos por aqui que eu peguei um pendrive de 32 GB. Vamos por que eu comprei um monitor LED 20 polegadas, né? Vamos por aqui que eu comprei uma impressora, né? E eu tenho esses dados aqui, e aqui é o valor que eu vou pagar. Então no mouse eu pago R$35, no teclado 80, um celular 1.800, o pendrive uns R$80, o monitor uns R$500 e a impressora uns R$1.300, né? E a partir disso aqui eu defino a porcentagem, lembrando que essa porcentagem ela pode, igual eu sempre falei para vocês definem, né, e coloca a porcentagem. Vocês podem ver que ele já vai calcular ali, ó, né, a porcentagem. Então posso aqui colocar, né, a porcentagem. O celular eu quero 50%, então 50%. O pendrive eu quero 15%, né, o monitor eu quero 85% e a impressora eu quero 60%, certo? E vocês podem ver aqui, ó, que ele já calculou, porque eu já tinha feito as fórmulas. Então onde eu estou selecionando aqui, ó, a gente tem fórmulas, tá? Então vou só colocar em vermelho aqui, ó, que quer dizer o que? Que a gente tem fórmulas aqui e também temos fórmulas aqui, tá? Então esses vermelhos que eu classifiquei aqui são onde tem as fórmulas. Vocês podem preencher, arrastar até embaixo e depois basicamente é só preencher, tá? Tem também uma opção que faz com que a gente bloqueie essas fórmulas aqui, tá? Mas é conteúdo para uma próxima aula, tá? Então, né, nossa aula de hoje foi a respeito de porcentagem e datas de mês. Então vamos lá para a gente poder discriminar aqui. Então usamos a fórmula, vamos aqui, fórmula igual dia, né, que representa o dia de uma data, né? E usamos também a função igual mês, que também representa né, no caso o número do mês. Também usamos a fórmula ano igual ano,
que representa o ano de uma data. Certo? E também usamos aqui fórmula de porcentagem, que é basicamente, né, no caso, valor compra vezes valor de porcentagem, né, mais valor da compra. E também usamos esse valor da porcentagem também, que é o valor da fórmula para descobrir o lucro. Descobrir lucro. Então, no caso, é o valor da compra vezes, né, a porcentagem, certo? Bom, gente, eu acho que é isso daí. Tá bem explicadinho. Só lembrando aqui, o pessoal fala assim, mas por que está fechado entre parênteses? Porque aqui é uma fórmula. É a mesma fórmula que está descrita aqui, ó. Só que acontece, A2 é a data. Então, por isso, como não tem nada, eu deixo ela fechada, o parêntese, tá? E aqui eu pus por extenso. Então, o valor da compra vezes, tá? Só para vocês saberem que aqui é um vezes. É um vezes o valor da porcentagem. E aqui vezes o valor da compra, certo? Bom, acho que é isso aí. A aula ficou bem explicativa, né? E é isso aí. Bom, não posso esquecer de ir lá na minha pasta de trabalho e salvar o meu trabalho. Então, documentos, curso do Excel, né? Nós hoje vamos para a aula 7, né? Então vamos escrever lá assim, aula 7. O que a gente aprendeu hoje sobre porcentagem, né? Porcentagem mais função de datas, né? É isso aí. Opa, faltou aqui um R. Porcentagem, valor e função de data. Vamos salvar. Certinho então, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima aula.